Quero deixar aqui meu bom dia, um shalom, né, a todos os ouvintes, que Deus possa abençoar ricamente nossos irmãos, nossas irmãs, pedindo a vocês que compartilhem esse vídeo, deixe o seu joinha e inscreva-se também no canal e comente sobre o conteúdo, sobre o que vocês estão ouvindo aí através desse vídeo. Nesta manhã nós vamos trazer aqui, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, conforme o horário que você ouvir, assistir, né? Nós vamos trazer aqui sobre a criação de Deus. Quando nós falamos da criação, a gente transporta logo lá para o livro de Gênesis, né? Mas desta vez não vai ser começando pelo livro de Gênesis, mas sim pelo livro de João, capítulo 1º, verso 1º, né? E agora nós vamos ler as escrituras para ver o que é que tem a ver João 1 com o princípio da criação de todas as coisas. Tem tudo a ver. Amém? Chovendo aqui, bênção de Deus caindo ali e bênção de Deus caindo aqui, caindo dentro do seu lar, dentro do seu coração nesta hora, aonde vocês estiverem ouvindo, né? Graças a Deus. Então vamos ler João capítulo 1, Evangelho. João Evangelho, capítulo 1, verso 1, que diz assim, ó: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Nós vamos depois entender isso aqui, né? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, aos que crê no seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Glória a Deus, que palavra gloriosa, né? Maravilhosa, que nós precisamos do Espírito Santo de Deus para poder nos trazer o entendimento. E nós cremos que Ele o fará neste momento, aonde as pessoas estiverem ouvindo, que o Espírito Santo possa descer naquela pessoa, nessa pessoa, e trazer esclarecimento através deste vídeo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Preciosos e amados ouvintes, nós acabamos de ver aqui esta escritura que fala do princípio da criação. A Bíblia diz, ó, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou no princípio criou Deus todas as coisas, né? E aqui está dizendo, no princípio era o verbo. Agora, de que maneira Deus criou todas as coisas? Eu volto para aqui para a leitura. O que é o verbo? Verbo é palavra. Verbo é palavra. Então, no princípio criou Deus todas as coisas através do quê? Da palavra. E haja luz. E houve luz. Então a palavra o criou. A palavra haja criou. A palavra haja o quê? Haja luz.
Então, a palavra não estava chamando outra coisa senão a luz. Quem tinha que aparecer? A luz. Era ela que tinha que aparecer, porque a palavra o chamou. Haja luz, né? Então, voltando para aqui, para a leitura. No princípio era o verbo, a palavra. E o verbo, a palavra, estava com Deus. Gente, vamos ser frágil em não resistir ao verbo, à palavra, a Deus. Mas vamos ser flexível e dizer, Senhor, guia-me, mostra-me, abre-me o entendimento para mim compreender isso que está sendo falado. Não endureça meu coração. Não faça como fez com Faraó, Senhor. Mas que meu coração venha estar aberto para entender as tuas escrituras. Então, o verbo estava com Deus. Aonde é que a palavra está em você? Sua palavra. A sua palavra está onde? Onde é que ela está? Primeiro, ela está no seu pensamento. Você pensa e depois você expressa aquilo que você expressou. Então, observe que de onde surgiu essa expressão? Essa expressão surgiu de um pensamento. E esse pensamento surgiu de onde? De dentro de você. Então, a palavra estava onde? Em você, dentro de você. Por isso que Jesus disse que ele veio de Deus e ia voltar para Deus. Ele é a palavra. Lembre-se bem disto. Aí diz, e o verbo era Deus, ou seja, a palavra era Deus. A palavra é você. Por que que a Bíblia diz, irmãos, que nós havemos de dar conta de toda palavra sugerida das nossas bocas? Por quê? Porque a palavra é você. A palavra sou eu. Então, se a palavra do homem é o homem e a palavra de Deus não é Deus, é bom para a gente entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Todas as coisas foram feitas por ele. Está falando de quem aqui? Do verbo. Está falando do verbo. Agora depois você vai ver quem é esse verbo. Todas as coisas foram feitas pelo quê? Pela palavra. No haja. Deus chamando a existência das coisas pela palavra e as coisas acontecendo. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez, porque tudo foi feito pela palavra. Agora veja que coisa interessante. Nele quem? Na palavra estava a vida. Você encontra a vida onde? Na palavra. E a vida era a luz dos homens. A palavra veio para alumiar o homem espiritual, para saber aonde ele está realmente pisando, para saber realmente o que ele está fazendo no momento, para saber se ele está agradando a Deus ou desagradando a Deus. Então tem que ter luz, porque nas trevas você não vê o que você está fazendo. E muitas pessoas estão achando que estão corretas, porém nas trevas sem ver o que está fazendo. Mas a palavra, ela te traz a luz para você saber o que você está fazendo e se aquilo agrada a Deus ou desagrada a Deus. Então veja, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas. Chega em um lugar escuro, está em trevas. Acenda uma luz ali, você vai ver que a luz resplandece, as trevas vão embora, ela não fica. E se você chega em um salão escuro e você encontra alguém praticando uma maldade e você acende a luz, aquele que é da maldade, ele não fica, ele vai embora porque ele não quer que você veja ou que a sua obra seja descoberta, porque a obra dele é mal. Ele foge com as trevas para fazer mais maldade. Mas aquele que é da luz,
ele diz, não, eu realmente errei, eu realmente estava cometendo erro, mas eu quero consertar isso, porque a luz mostrou a ele que aquilo era errado. Então ele agora deixa de praticar obras do mal para fazer a obra do bem. Obras que podem acender a luz. Obra que a luz pode descobrir que é correta. É uma obra benigna e não uma obra maligna. Uma obra que não te envergonha. Não, uma obra que ela te engrandece, mostrando que você é uma pessoa verdadeira e que mudou das trevas para a luz. Então, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas não a compreenderam. Agora veja. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Um homem enviado de Deus. Agora, qual foi a função de João? O que é que ele veio fazer? Este veio para testemunho, para que testificasse da luz. Testificasse de quem? Da palavra. E ele começou dizendo, no princípio era o verbo, a palavra. Olha o que ele está te mostrando. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Isso é luz, irmão. Isso é luz, o verbo era Deus. Nele estava a vida, no verbo está a vida. Mas é nenhum verbo correto, não é nenhum verbo torcido, não. É nenhum verbo correto, né? Ele veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Mas crescem quem? Nele? Não. No que ele estava testemunhando, no que ele estava declarando, no que ele estava manifestando Deus através do quê? Da sua palavra. Aleluia. Ali estava a luz verdadeira. Quem era? Jesus, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Quer você andar na luz? Ande pela palavra. Rejeite as fábulas. Rejeite as mentiras. Rejeite coisas que não estão escritas. Não importa o quanto o doutor falou. Não importa o quanto o mestre fulano de tal falou. Não importa. Se não está escrito, não ande por ele. Não ande por aquilo. Ande pelo que está escrito. É a palavra. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo. Quem estava no mundo, gente? Está falando de quem aqui? Está falando da palavra encarnada. Ó, estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Irmãos, aqui está falando de quem? Está falando de uma segunda pessoa? Ou está falando da pessoa de Deus? Estava no mundo e o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito pela palavra e Jesus era agora a palavra encarnada. Nós vamos ver aqui mais um pouco mais na frente, se era ou se não era. Jesus estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, agora falando da parte física, judeu. Aqui ele está falando da parte espiritual, da parte física, né? O tabernáculo. Veio para os que era seu, os seus não receberam. Aí agora veja que coisa aqui, ó. Isso aqui ajuda a gente a crescer em muitas coisas. Mas a todos quanto receberam, aos que crê no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, se você parar para refletir isso aqui, com muito carinho, com muito cuidado, aqui está dizendo, mas a todos quantos o receberam, aos que crê no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você já imaginou se, como nós temos ensinamento para isso aí das pessoas aí dizendo que Caim é filho da serpente, você já imaginou se fosse realmente filho da serpente fisicamente, como muitos dizem?
que nós sabemos que esse filho aí é espiritual, é gerado pela palavra torcida, porque a palavra torcida gera filho do diabo, gera incredulidade, gera desobediência, gera rejeição, gera ódio, gera contenda, gera orgulho, gera tudo ao contrário do que gera um filho de Deus. Um filho de Deus gera amor, gera paz, gera bondade, gera mansidão, gera temperança, gera longanimidade. Oh, gente, gera viver para os outros, gera desejar o que é bom para os outros, gera não julgar precipitadamente a ninguém. Isso é filho de Deus. Isso é gerado pela palavra. Esse manifesta Deus, porque está manifestando coisas boas que acompanha um filho de Deus. Então, se realmente o filho do diabo, como eles ensinam, fosse físico, agora Deus estava abrindo exceção para salvar os filhos do diabo. O que está escrito aqui é isso. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou é assim como está escrito, ou então nós temos que rasgar essa escritura. Ou precisa de alguma hermenêutica, ou precisa de alguma exegese para trazer esclarecimento sobre isso aqui? Será que precisa? Ou o texto é claro? Mas a todos quanto receberam, aos que crê no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Os que não nasceram, olha para aqui, ó. Os que não nasceram do sangue, é físico ou é espiritual? Tem a ver com filho gerado fisicamente ou tem a ver gerado com filho espiritual? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Não tem nada a ver com sangue, nem com carne, certo? Nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas de Deus. Agora vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50. Vamos ver o que diz lá? Aqui nós paramos em quê? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Agora vamos ver o que diz aqui em 1 Coríntios 15, 50. Vamos ver, né? 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Vamos ver o que está escrito. Gente, que Deus possa abençoar cada um de nós e abrir nossos entendimentos, sempre, né? Agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Vocês estão vendo? A carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus? Porque a carne, irmãos, são corpos corruptíveis. Aqui dá a resposta mais à frente, olha. Nem a corrupção herda a incorrupção. Então, o corpo é corruptível. Agora, o corpo que você aguarda do outro lado, ele é incorruptível. Ele é incorruptível. Então, é por isso que você tem que viver uma vida espiritual, né? Alimentando-se da palavra de Deus, porque é ela que vai ser aberta do outro lado para nos julgar, irmão. Não é ideia de um bispo, não. Não é ideia de um pastor, não. Não é ideia de uma igreja, não. Não é uma ideia de um apóstolo, não. Não é uma ideia de um profeta, ou seja lá o que for. Não, é o que está escrito. Esse é o livro que vai ser aberto, irmão. Porque Deus não pode te dar uma lei escrita e te julgar por uma lei que você nem conhece. Deus não pode fazer isso, então Deus seria injusto. Agora, Deus te dá o livre-arbítrio, o direito de você escolher, e Ele não tira isso de você. Ele não tira isso de você. Estava hoje ouvindo uma escola muito abençoada,
e o pastor Júnior Fialho mostrando sobre o livre-arbítrio, o direito de escolher. Deus não interfere na sua escolha, é você. E aquilo que nós escolhemos, nós viveremos por aquilo. Se for mal, nós sofreremos o mal que nós escolhemos. Se for o bem, nós recebemos as bênçãos pelo bem que praticamos. Então, a palavra de Deus nos chama para a advertência, para a gente conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, para não fazer como os demais que estão aí aprisionados em igrejas. Não estou dizendo que você não deve ir à igreja. É que estão aprisionados porque ficam com o que diz a igreja. Mas outros também estão aprisionados ficando com o que diz o pastor. Outros estão aprisionados ficando com o que diz a sua religião, sua entidade, ou seja, o seu concílio. Então, e assim vai, cada um preso ao que diz o homem. Mas nós queremos fazer que nem Paulo, tornar-nos prisioneiros de Cristo, andar alimentado pela palavra, anunciar a palavra e alimentar o povo pela palavra, sem estar preso em coisa alguma que nos comprometa, mas sempre andando pela palavra que nos mostra quem é a palavra, né? Oh, coisa boa! Então, preciosos irmãos, ainda aqui, lendo a própria Escritura, diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu dizia, o que venha depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. A palavra. A palavra que veio de Deus, saiu de Deus a palavra e volta para Deus. E esse é o pão que desceu do céu para alimentar os filhos de Deus, as filhas de Deus são alimentados por este pão. A palavra, o pão que desceu do céu. Então, no princípio era o verbo, quem? A palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, essa questão de três Deus formando uma Santíssima Trindade, isso cai por terra. Porque o mesmo Deus que é o Criador dos céus e da terra, ele se manifestou em um corpo humano, cumprindo Isaías que disse: uma virgem conceberá e dará à luz um filho e porás o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus em carne humana, né? Então aqui está mostrando que Deus se manifestou em carne para andar em nosso meio. E aqui em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, verso 1, né, diz assim, ó. Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim, ó, verso 1 não, verso o 3. Capítulo 1, verso 3 diz assim, ó: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Quem é o resplendor da glória de Deus e a imagem da sua pessoa? E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados. Quem fez isso? O Senhor Jesus Cristo. Então, como Cordeiro de Deus, como corpo físico, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, sendo ele a expressa imagem de Deus, Deus habitando nele, ele é o próprio Deus. Então, Pai, Filho e Espírito Santo não é nada mais do que Senhor Jesus Cristo. A palavra encarnada, feito carne, habitando em nosso meio. Depois foi crucificado, ascendeu ao céu e voltou para poder habitar, não mais conosco, mas dentro de cada um de nós como Espírito Santo. Então, como Pai ele é o Criador, como Filho ele é o Salvador, mas como Espírito Santo ele é o Consolador. Oh, gente, é fácil, não é tão difícil. Deixa o Espírito Santo te convencer, deixa o Espírito Santo te revelar, deixa o Espírito Santo fazer você compreender o que as Escrituras diz. Olha aqui, ó, eu quero ler aqui Mateus 17,
16, 17, que é muito interessante, vai ajudar bastante a nós também, né? Mateus 16, 17 diz assim, ó. Olha o que diz Mateus 16, 17, quando Pedro perguntou o que diz os homens ser o filho do homem, né? Ele respondeu assim, ó. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue. Gente, vamos ler como está escrito. Não foi carne e sangue quem tu revelou. A carne e o sangue não herdam o reino do céu. Não se trata de carne aqui. Se trata de espírito. Não foi carne e sangue quem tu revelou. E quem foi que tu revelou? Tu revelou meu Pai que está no céu. Pedro, quando ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele estava vendo Deus ali na terra. Então aqui a palavra diz assim, não foi carne e sangue quem tu revelou. Não é te revelou, como muitos dizem, é tu revelou. Mas meu Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aqui vai uma escritura também muito peculiar para nós. Pedro recebendo a ordenança para tudo que ele ligar na terra será ligado no céu. Aí você vai para Atos capítulo 2, verso 38. Pedro batizando as pessoas no nome do Senhor Jesus, fazendo uma ligação, algo que as igrejas não aceitam. As igrejas querem batizar repetindo Mateus 28, 19, que ali não foi um batismo, ali foi uma ordem para batizar usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E não repetir as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, porque Pai não é nome, Filho também não, e Espírito Santo também não é. São títulos de um único Deus, né? No qual o seu nome é Senhor Jesus Cristo. O nome que é sobre todo nome, um nome que tem poder na terra, debaixo da terra, no céu. É um nome que todo joelho vai se dobrar diante dele. É um nome que toda língua vai confessar e dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, Efésios diz que só há um Senhor, Efésios 4. E aí, quando você confessa com sua língua que Jesus Cristo é o Senhor, e se só há um Senhor, então quem é Jesus e quem é o Pai? A mesma pessoa, ou seja, Jesus é a pessoa de Deus, a expressa imagem do Deus invisível. Deus é espírito, ele é invisível. E Jesus expressou Deus. Quem quer ver Deus tem que ver em Jesus. E hoje, ele tem, se você quer ver Deus, você tem que ver em nós. Nós precisamos manifestar isto que está em nós, cumprindo o que ele prometeu, se é que temos segurança que ele está em nós. Então, preciosos, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, pelo Verbo, pelo haja, né? E sem o Verbo, nada do que foi feito se fez. Então ele veio para quê? Ele veio para me alumiar. Ele veio para te alumiar, para mostrar a nós aonde nós estamos, o que estamos fazendo, se a nossa obra é digna de ser mostrada ou é digna de ser escondida. Se é escondida é porque é obra das trevas. Se é uma obra que todos devem ouvir, devem ver, é porque são obras da luz. Nós não temos em que se envergonhar de nossas obras. Nós não temos em que se envergonhar do que estamos fazendo. Nós não temos de que se envergonhar do que estamos pregando. Nós não temos que se envergonhar do que estamos anunciando para o povo. Porque Cristo é a verdade que liberta. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceram. Irmãos, hoje nós estamos anunciando quem? Aquele que o mundo não conheceram para que o mundo possa conhecer. Quando eu falo mundo, aqueles que desejam conhecer. Ele veio para os que eram seus, os israelitas, mas eles não quiseram.
Então agora ele abriu exceção, todos que o receberem, todos que crêem no seu nome, é dado o direito de serem filhos, queiram serem gerados de novo da palavra, queres manifestar sua obra digna de andar na luz, que todos possam ver sua obra. Queiram isso para suas vidas, não queira obras ocultas, escondidas, obra de trevas. No princípio, criou Deus todas as coisas, com o haja, através da sua palavra. Haja luz e houve luz. Então, no princípio era o verbo, a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne. Então, Deus, que era a palavra, se fez carne e habitou em nosso meio. E ordenou que batizássemos em seu nome e que em seu nome se pregasse o arrependimento dos pecados. E que em seu nome batizasse tanto homem quanto mulher. Que Deus possa ricamente abençoar a cada um de vocês, ouvinte, não esquecendo de comentar, nem de deixar o seu like e de inscrever no canal. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo.